Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. O Deus que está nas nossas vidas. O Deus que um dia olhou para cada um de nós e nos deu a oportunidade para que nós escolhêssemos acerca da nossa vida um caminho reto e plano. Eu te louvo, Deus, em nome de Jesus, pela vida de todos que escolheram obedecer ao Senhor e querem, Pai, em nome de Jesus, o Senhor constantemente em suas vidas. Abençoando a vida de crentes, Deus, que hoje estão desesperados, porque o velho homem ainda clama e eles querem, meu Pai, estar no meio dos movimentos. Quantos crentes hoje, Deus, abandonaram o Senhor e correram para a folia? Quantos estão com o coração voltado, Deus, para as coisas do mundo e se esquecerão do Senhor? Mas eu coloco diante de Ti todos, em nome de Jesus, não só os que se desviam nesses dias, mas aqueles que professam fé no Senhor, mas não têm tempo mais para o Senhor, não estão fazendo aquilo que é para ser observado pelo Senhor. Eles dizem, eu vou fazer, mas estão mais preocupados com as coisas do dia a dia, como aquele que um dia casou e tinha muita coisa para fazer em casa, e ele se escusou de poder ir à tua festa, como aquele que comprou juntas de boi e também não pôde ir, porque teve que ver as juntas de boi que havia comprado, e assim por diante, Deus. Às vezes nós criticamos aqueles que são fracos na fé, mas tem tantos que aparentam ter uma fé tão forte, mas estão cada dia mais distantes do Senhor. Mas nós oramos em nome de Jesus, venha o teu reino, e que nós não fiquemos confundidos acerca de nenhum deles, e que o Senhor, em nome de Jesus, em todo o tempo, esteja fazendo maravilhas no meio de nós, e que o Senhor levante verdadeiramente homens poderosos, não homens de muito falar, mas homens poderosos, mulheres poderosas, não pessoas de muita capacidade, mas obedientes e prontos para fazer a tua vontade. Porque Deus, em nome de Jesus, alguns parece que esquecem que nós temos o Espírito Santo e observamos a cada um deles. Mas nós te agradecemos pela visão que o Senhor está dando de cada um desses, para que verdadeiramente não estejamos enganados, mas possamos fazer a tua vontade. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, abençoamos a todos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. E graças. Amém, irmãos? Te assenta aí, em nome de Jesus. Te assenta aí, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho uma palavra para nós nessa noite. Eu quero que você preste bem atenção. Sabe, o reino de Deus, ele não é um reino de aparência. O reino de Deus é um reino sério. E se você for uma pessoa que vive a aparência, mais cedo ou mais tarde a tua casa cai. Mais cedo ou mais tarde, Deus ele há de te provar. E quando ele te provar, se você for apenas palha, você há de ser queimado. E é bem assim. Então eu lhe digo em nome de Jesus, e serve para todos nós, tanto para a ovelhinha, como para presbítero, como para missionário, como para pastor, serve para todos nós. Se nós formos palha, nós vamos ser queimados. Se nós estivermos buscando os nossos interesses, deixando as coisas de Deus de lado, daqui a pouco eu vou ser reprovado naquilo qual o Senhor me chamou. E a realidade é, no reino de Deus não tem esse negócio de, se esses não estiver comigo, o que vai ser de mim? Não, Deus levanta outro. E a verdade é, não adianta a gente ficar fazendo acordo. E o reino de Deus, ele não é de acordo, é algo de verdade. Não deu, põe fora, e Deus põe outro. E a verdade é, nós temos que entender isso. Até mesmo nos nossos milagres. Você quer milagre para a tua vida? Ande no caminho de Deus, porque se você não andar, ele abandona você e vai atrás do outro que queira algo mais sério com ele. E assim é o reino.
Então o que acontece? Muitas pessoas elas se desviam. E esse desviar, ele vem da maneira comportamental da pessoa. Conforme a pessoa se comporta, já dá para notar o que ela está querendo. Se ela está forte na presença de Deus ou se está fraquejando. E tem muitas pessoas que infelizmente eles já estão mudando a direção. Sabe, eles recebem a bênção de Deus, Deus abençoa eles estão felizes, eles estão tudo tagarelas, eles estão numa felicidade que quer que todo mundo saiba, mas a verdade é, a felicidade muitas das vezes, a felicidade da carne, aquela felicidade momentânea que nos toma, muitas das vezes faz com que nós mudemos de direção acerca das coisas de Deus. Sabe, o Abraão, quando Deus deu o filho para ele, Isaque, antes de Deus dar Isaque para Abraão, Abraão, ele era um homem que vivia na presença de Deus em todo o tempo. Mas quando apareceu o menininho, Isaque, o Abraão já não conversava muito com Deus, sabe por quê? A felicidade dele era tanto que ele queria ficar só com Isaque e não tinha tempo para Deus. Então assim, é o desvio, é a mudança de direção, é afastar-se do ponto em que estava. O desvio consiste na pessoa se afastar do ponto em que estava e seguir o próprio coração, o próprio desejo. Eu vou, eu não vou, eu faço ou não faço, eu combino e não vou, e assim eu vou indo. E o que acontece? Tudo isso no reino de Deus tem um preço. Tudo isso para Deus é importante. Se você falar para Deus eu vou, o que você tem que fazer? Hein? Você tem que ir. Agora a realidade é dar dó de pessoas que tratam as coisas no reino de Deus e não cumprem. E eles vão se desviando devagarzinho, eles estão saindo do caminho. Então é acerca disso que eu quero falar com você. Abra a tua Bíblia em 1 de Reis. Nós vamos falar de Salomão. Assim como eu, você, nós, Deus ele prometeu um monte de coisa para mim, prometeu um monte de coisa para você, mas se você desviou do caminho, tem muita coisa que não vai acontecer mais na tua vida. Sabe por quê? Porque você desviou do caminho, saiu do campo da vontade, e aí, infelizmente, você vai ficar para trás. E lá em 1 Reis, no capítulo de número 13, no versículo de número 5, abre aí. Você vai ver a primeira vez que Deus aparece para Salomão. E diz assim, em 1 Reis 3,5. Você achou aí? Diz assim, olha. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão do coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Sabe, ele olha para Deus, e Deus diz para ele: pede o que você quer que eu te dê. E ele, antes de dizer o que ele queria, ele diz para Deus que Deus usou de beneficência. Deus usou de um ato de virtude, de fazer o bem com o pai dele. E por Deus haver feito bem a Davi, ali estava o filho de Davi, que Deus agora estava fazendo com que ele se assentasse no lugar do pai no trono, como se via naquele dia. Mas só que lá no versículo de número 11, o Senhor diz assim para ele: e disse-lhe Deus: porquanto pedistes essas coisas, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir coisas de juízos, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Ele pediu para Deus pura e simplesmente entendimento para
casa de Deus, eles não querem que cresça, eles não querem que prospere, eles não querem que o ministério ande. Sabe por quê? Porque eles acham que a oração dele vai mudar o coração de Deus, quando na verdade não é nada disso. Você, quando tem um coração sincero, um coração segundo o coração de Deus, no sentido de Davi, que viu nele um homem com outro coração, assim como Deus, quando olhou Josué e Caleb e viu que os dois também tinham um coração diferente, assim somos nós hoje. A única maneira de você não desviar do caminho do Senhor e não cometer bobagem é você ter um coração puro, ser um homem temente a Deus, um homem e uma mulher de pouca conversa, um homem e uma mulher que pensa o que fala, analisa o que fala, porque tudo que eu faço há de respingar na minha vida para bem ou para bem ou para mal. E nós precisamos entender. E Deus, quando ele chama Salomão, e ele diz que além de tudo isso, ele diz no 13, e também até o que não pedistes te dei, assim riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Agora eu lhe pergunto em nome de Jesus, se você anda direito que nem Salomão andava direito com Deus, Deus ele não dá para você até o que você não pede? Não é assim que ele fez com Salomão? Até o que você não pediu eu quero te dar. Até aquilo que você nem pensou, imaginou, é o que eu vou dar para você. Fica tranquilo que a tua vida vai ser uma vida diferenciada. Você vai ser um homem cheio da minha presença. Você vai ser um homem cheio das minhas riquezas. Você vai ser um homem que em todo o tempo que você abrir a boca eu vou estar contigo. Tudo que você orar, eu vou estar atento à tua oração. Eu vou estar atento aos teus pedidos. Nada vai acontecer de mal com você. Tanto é que você vê a história de Salomão, ele é o único rei que não saiu para a guerra. Ele é o único rei que não lutou em tempo nenhum. O tempo dele todinho foi em construir o templo que Deus deixou por conta dele. E eu lhe digo em nome de Jesus, por que tudo isso? Porque ele era um homem que em todo o tempo ele fazia a vontade de Deus. E no versículo 14 o Senhor diz para ele, agora vem, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Deus estava dizendo para ele aqui, olha, se você me obedecer que nem o seu pai me obedeceu, se você fizer a minha vontade, se você for um homem ativo nas minhas coisas, se você for um homem que olhar para aquilo que eu peço e você correr e fizer, eu vou aumentar os teus dias sobre a face da terra. Você não vai, vamos supor que ele tivesse lá que viver 100 anos. Não, ele não iria viver 100 anos, porque o Senhor aumentaria os anos de vida dele. O Senhor faria dele um homem com longevidade de vida. É o que o Senhor estava dizendo. E eu lhe digo em nome de Jesus, você não quer isso para a tua vida? Você não quer viver? Você não quer os teus dias prolongados? Você não quer viver em paz, com saúde, comendo o melhor da terra, usufruindo daquilo que você conquista? Então faz a vontade de Deus. E a realidade é, Deus, ele em todo tempo, aqui foi a condição, andar no meu caminho. Aqui foi a condição, guardando os meus estatutos. Aqui foi a condição, e os meus mandamentos, caminho, estatutos e mandamentos. Ele todo o tempo estava dizendo, não ande segundo a tua própria cabeça, não ande segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você pensa. Você vai ter que em todo o tempo olhar para a minha palavra, para que você possa tomar decisões. Vai ter que olhar para mim, para que você possa se encaminhar ou caminhar com segurança onde quer que você for. E a realidade é, muitos de nós tomamos as nossas decisões e desviamos da vontade de Deus. Nós abrimos a nossa boca e fazemos aquilo que nós pensamos que está certo, mas acabando não é aquilo que Deus espera de nós. E eu lhe digo em nome de Jesus, muitas das vezes eu olho bem Pedro, quando Jesus
Estava ali, os soldados vieram para prender Jesus, e Pedro desembainhou a espada, e ali ele soltou a espada na orelha de Malco, que diz é o nome do moço, e ali a orelha daquele homem caiu ao chão. E ele achou que estava fazendo certo, mas na verdade ele estava atrapalhando a obra de Deus. Foi onde Jesus pegou a orelha daquele moço e colocou ali no lugar, e a orelha, ela ficou normal, como se nada tivesse acontecido. E a realidade é que tem pessoas que às vezes elas pulam de um lado para o outro e acham que é Deus, e acham que Deus está feliz, acham que estão certos, mas não entendem que estão desviando do caminho, não compreendem que estão se afastando do ponto qual Deus está os levando para fazer deles pessoas abençoadas. Sabe, tem pessoas que, eu costumo falar aqui, tem pessoas que casam, desviam do caminho de Deus, desviam da vontade de Deus, se esfriam das coisas de Deus. Tem pessoas que arrumam um emprego, se desviam da vontade de Deus, se esfriam por causa do emprego que Deus dá. Tem pessoas que Deus melhora a vida deles, a arrogância, a mitidez, a soberba toma eles de uma tal maneira que tudo eles sabem, eles são mais espertos que todo mundo e não precisam ouvir ninguém. Eu já sei orar, eu já sei como é que faz, eu já sou melhor até que o pastor, mas amém, quem que disse que não pode ser melhor que o pastor? Mas a realidade é, ainda que você seja o maior, ainda que você seja o melhor, mas tem que ser submisso ao homem de Deus que Deus colocou na tua vida. E a realidade é, muitos desviam do caminho por causa disso. E como estão desviando? Devagarzinho dentro da igreja você começa a observar a vida de pessoas e você nota que eles não são mais os mesmos. Ah, mas também eu não sou mais o mesmo, mas eu não tenho nem por que ser o mesmo. Olha o que aconteceu comigo. Não, aconteça o que acontecer, você tem que ser fiel a Deus. Aconteça o que acontecer, você tem que estar na presença de Deus. Você não pode ser nem morno, você não pode ser morno e não pode ser frio. Você tem que ser quente na presença de Deus. Porque Deus, ele diz, se você não é morno, não é frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha presença. Por quê? Porque você está desviando do caminho. Por quê? Porque você não está mais na mesma fé que estava. Por quê? Porque agora você tem coisas mais importantes. Você não precisa mais. O que você queria, você já tem. Você consegue entender? E a mesma coisa foi o que aconteceu com o Salomão. Lá no capítulo 9, abre aí. Deus falou tudo isso com ele. Mas olha só o que acontece no capítulo 9. Capítulo 9, no versículo de número 2 a 6. Diz assim, olha. Você achou aí? Amém? O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, eu ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, aqui ele já tinha construído a casa, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Agora ele vem, ele já estava sentindo que Salomão já estava mudando. Deus ali, ele já estava observando que Salomão já não era o mesmo homem que da primeira vez ele apareceu. Mas Deus torna a falar com Salomão e diz no 4, e se tu andares perante mim, como andou Davi, isso aqui você já ouviu agora há pouco, ouviu ou não ouviu lá atrás? Mas Deus não se engana quando a pessoa está lerdinha, quando a pessoa está desviando. Deus, quando a pessoa começa a sair da vontade dele, ele começa toda hora a falar a mesma coisa. Daí a pessoa diz assim, o pastor toda hora está repetindo a mesma coisa, é para mim.
Ele toda hora quer dar uma toquinha, tinha um que falava, ele quer pôr toquinha na gente. Mas não é não, é Deus insistindo para ver se você desperta. E ele continuou falando, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, lê comigo, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono. Amém? Então o que acontece? Aqui Deus estava tornando lembrar ele. Anda nos meus juízos, guarda os meus mandamentos, observa os meus estatutos. Sabe, a coisa mais difícil que tem para nós que estamos dentro da igreja é lembrar daquilo que Deus está falando que nós não podemos fazer. Ou obedecer a Deus colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. O desvio, ele acontece por nós deixarmos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e colocar o eu nosso, ou os nossos desejos, ou as nossas vontades, e infelizmente, sabe, muitos hão de cair nessa armadilha do diabo. Por quê? Porque depois que Deus abençoa, a pessoa fica meio largada. Depois que Deus abençoa, a pessoa já não é mais a mesma. Tem uns que não queriam filho, Deus deu filho, agora o filho é o motivo de não vir na igreja. Tem outros que o trabalho que não tinha era um miserável, agora o trabalho que Deus deu, eu não posso vir. Os outros, quando não tinham compromisso nenhum, vinham para a igreja de qualquer jeito, tudo sujo, vinham para a igreja tudo escabelado. Agora não, agora conseguiu o que eu quero, eu tenho que ir para casa tomar banho, senão eu não venho para a igreja. Daí eu chego na minha casa, eu já estou lá mesmo, então vou ficar aqui, outra hora nós vamos. E vão se desviando, vão esfriando, vão caindo na apostasia. E Salomão, depois de tudo isso que aconteceu com ele, lá no capítulo 11, aí, vamos lá, vamos devagarzinho que nós chegamos no ponto. Aqui no versículo 3 do capítulo 11, olha só como é que é as coisas. Você achou aí? Diz assim, olha, e tinha Salomão 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, leia comigo, não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Olha só para você ver. Ele tinha tantas mulheres. E a verdade é que ele preferiu ficar com as mulheres, agradar as mulheres, do que agradar a Deus. O desvio dele consistiu dele olhar para as mulheres. O desvio dele consistiu em fazer a vontade das mulheres que estavam à volta dele. E muitas das vezes o que acontece conosco? Nós, muitas das vezes, nós queremos fazer a nossa vontade. E a nossa vontade nós dizemos assim, Deus está comigo. Mas a verdade é, na tua vontade, Deus não está contigo. Deus só está contigo se você faz a vontade dele. Você consegue entender? Quando você faz a vontade de Deus, aí Deus está na tua vida. Agora, quando você faz a tua vontade, você tem que ver se isso há de agradar a Deus. Se isso está de acordo com aquilo que Deus quer para a tua vida. E, continuando, daí diz assim, ó. E assim fez Salomão no 6. O que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, ao seu pai. Então edificou Salomão alto a Quemos, isso aqui é um Deus, a
monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Esse Moloque era o Deus, e quando os reis, eles falavam, os nossos deuses estão chateados, estão revoltados, então pegava filhos e ali sacrificava filhos a esses demônios. Era assim, eles não tinham nada com Deus. Eles, quando os deuses deles se revoltavam, eles ofereciam sacrifícios aos seus próprios filhos. E continua, aonde mesmo que eu parei? Não, no 8. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Agora vem a parte. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel. Agora eu quero que você leia comigo. O qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca dessa matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Sabe, irmãos, o que Deus tem falado ao teu coração, você tem que guardar. Você que está aqui na igreja, você que já recebeu milagres de Deus, já recebeu socorro de Deus, você tem que ser temente. E o temor de Deus alegra o coração dele. Sabe? Nada pode ser mais importante que Deus na tua vida. Nada. Deus um dia ele ficou tão triste, está lá em Ageu, porque os homens estavam mais preocupados com as suas casas do que com a casa de Deus. Quem já leu isso em Ageu? Você já leu isso em Ageu? A minha casa eu cuido, para a minha casa eu faço, para a minha casa eu corro, mas a casa de Deus quando der, eu falo, não faço, eu digo, não sustento, e Deus um dia abre a boca e fala assim, é tempo de vocês estarem olhando para as vossas casas, resolvendo os seus problemas, enquanto a minha casa está em ruína. Sabe por quê? Porque Deus, ele gosta de homem que honra. Ele gosta de homens e mulheres que quando vêm para perto dele, façam tudo aquilo que ele espera que seja feito. E infelizmente, nós estamos com falta. Nós temos muito poucas pessoas, é verdade ou não? Nós temos muito poucas pessoas que honram aquilo que falam. Eles falam, mas ao mesmo tempo que falam, não assumem o que falam. E da mente dizendo assim, não é desse jeito não. E é tão triste. Porque a verdade é, para Deus, você não pode dizer eu esqueci. Para Deus, você não pode dizer não deu. Você consegue entender? E tem um monte. Para Deus não deu, não dá, a hora que der, quando eu puder. Mas só que antes já não era assim. Antes corria, fazia. Antes corria, executava. Mas hoje não. Hoje é diferente. Quando der, eu faço. Quando puder, eu faço. E se eu puder, eu nem toco mais no assunto, porque eu não estou com vontade de fazer aquilo que eu falei que ia fazer. Então, as coisas vão tomando uma dimensão grande. E lá no 11 diz assim, para resumir tudo isso que você está ouvindo. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Olha só, tudo aquilo que Deus havia dado, o que Deus fez? Eu vou tirar de ti e vou dar para quem? Hein? Eu vou dar para outra. É verdade, e eu vejo isso. E Deus, ele faz assim. Ele tira de um e dá para outro.
Sabe por quê? Pura e simplesmente porque são pessoas que infelizmente mudaram o comportamento. Porque infelizmente são pessoas que saíram da vontade de Deus e mudaram de direção. São pessoas que infelizmente afastaram-se do ponto o qual Deus os havia estava dirigindo eles. E a perda ela é muito grande, porque a verdade é, você só abre os olhos depois que você perde. Enquanto você só escuta, você diz assim, não, eu dobro o joelho lá, oh Deus, o Senhor sabe que eu te amo, Deus, me exalta lá, Senhor, faz maravilhas, Deus. Ele já está falando com você não está guardando os meus mandamentos, você já não me ama mais como antes, você já não é mais a mesma pessoa, você não guarda o meu conceito e os meus estatutos que eu mandei, então certamente eu vou tirar o que eu tenho te dado e eu vou chamar outro para o teu lugar. E assim, porque Deus é Deus de renovação, Deus ele não fica perdendo tempo com ninguém, Deus ele não perde tempo, ele chama, ele fala. Agora se você não quer ouvir, se você é daquele duas caras, vamos dizer assim, se você é daquele duas caras, é daquela duas caras que aparenta ser o que não é imediatamente ele substitui você. E foi assim que aconteceu com Salomão. Agora ele diz assim, olha, presta atenção, todavia nos teus dias não farei por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então, para você ver, Deus ficou tão triste com Salomão que ele não falou assim, olha, eu vou dar um reino, uma das tribos eu vou dar para o teu filho pelo amor que eu tenho por você, Salomão. Não. Deus ele já não falava de amor com Salomão. Deus ele ficou tão triste com Salomão que ele não fala em amor. Toda vez que Deus fala em amor, ele fala de Davi. Todas as vezes que ele fala em amor, ele fala de Davi, mas não falou nada de Salomão. Então eu lhe digo em nome de Jesus, irmã, você que está aqui nessa noite, o teu entendimento não te desvie tanto, sabe? Sai desse campo da mornidão, sai desse campo que agora a minha vida está boa, está tudo legal, eu tenho tudo, eu não preciso mais de nada, porque você ainda precisa de Deus, sabe? E nas coisas de Deus, seja uma pessoa forte, seja uma pessoa honesta com Deus, faça a vontade dele de todo o teu coração, faça a vontade dele, para que ele veja que o que você está fazendo é com amor. Você está entendendo? Vir na casa de Deus, assistir o culto, receber a palavra, você está entendendo? Fazer a vontade de Deus. E ter boa vontade para ouvir a palavra e praticar. Porque senão, daqui a pouco ele tira tudo que você tem e dá para outra. Daqui a pouco ele tira tudo que você tem e vai chamar outro para usufruir daquilo que era teu. E é assim que Deus faz. E é tão triste, sabe? Porque as pessoas, hoje, tudo para elas eu não concordo. Ou a oração assim, Deus, eu não aceito isso, Senhor. Oh meu Deus, eu não aceito. Não adianta você fazer a tua oração de eu não aceito. O Senhor te deu uma oportunidade. Você errou o alvo. O Senhor está te dando uma oportunidade. Você cada dia que passa está mais longe. Mas o longe que eu digo, porque pessoas confundem o estar dentro da igreja, sentado no banco, é sinal de que você está em Deus. Você consegue entender? Não é porque você está sentado num banco e você vem e está aí sentado, que você está cheio de Deus. Não. Tem pessoas que estão sentadas e Deus está longe. Tem pessoas que vêm em culto aí regularmente, mas Deus não faz nem parte mais.
E é bem assim. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. E Deus observa as nossas atitudes. E as nossas atitudes contam muito no reino de Deus. E as coisas de Deus, Deus ele não fica colocando paninho quente, Deus não fica jogando sujeira embaixo de tapete. Deus não. Deus ele observa. E essa observação é que vai trazer o bem ou o mal para a nossa vida. E Salomão, como desviou, ele perdeu praticamente as coisas que Deus tinha para a vida dele. Perdeu o que, pastor? Ele não tinha mais paz. Ele era um homem que você vê que ele escreveu o livro de Eclesiastes. E se você for ver o livro de Eclesiastes que ele escreveu, ele, em todo o tempo, ele diz, é enfado e cansaço na alma. Ele nunca mais pôde descansar, ele nunca mais foi um homem feliz, ele nunca mais foi um homem bem sucedido, ele nunca mais foi o mesmo. Você pode ler Eclesiastes inteiro, que você vê um homem que tem tudo, mas não tem nada. É assim. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, você infelizmente não tem nada. Se você não faz a vontade de Deus, daqui a pouco Ele há de te chamar, Ele há de te dizer que você não está me seguindo, não, você está de brincadeira comigo. Você está em conta. Ou você melhora, ou então eu vou tirar você fora. Ou você melhora, ou infelizmente eu não tenho mais nada contigo. Porque você desvia o teu coração de mim. Foi o que ele falou com Salomão no versículo 9. Você desviou o teu coração de mim. Sabe? Eu digo em nome de Jesus, não desvia o teu coração de Deus, das coisas de Deus, quando a tua vida melhora, quando você consegue o que você quer. Salomão, depois que ele ganhou o reino, sentou no trono, colocaram a coroa na cabeça dele, e ele foi construir o templo. Era para ele estar mais cheio de Deus. Não, foi a hora que ele se esvaziou. E assim, é ou não? Eu digo em nome de Jesus, irmãos, Deus ele está nos observando. Ele tem tudo para mim, para você. Mas o que ele tem, esse tudo que ele tem, depende de cada um de nós. Se você fizer a vontade dele, amar ele de todo o coração, mas não é amar esse amor de querer o que ele tem, não, mas amar ele de coração, amar ele com sentimento, sabendo que eu não posso magoar o meu Deus. Você pode ter certeza que você vai ter tudo que você espera dele. E ele vai dar o tudo que você nem pediu, imaginou. Mas só que ele quer saber o que se passa no teu coração. O que se passa na tua cabeça. E você é prova do que eu estou dizendo. Muitos melhoraram a vida e já não são mais os mesmos com Deus. Não são mais os mesmos. Uns estão correndo atrás do prejuízo. Não são mais os mesmos. Uns estão achando que Deus está achando que estão na posição, mas não estão na posição. Então fica firme, faz a vontade de Deus. Ele há de fazer com que você sobressaia nesse tempo e os milagres aconteçam na tua vida. Amém? Não te desvie do caminho. O teu comportamento não tem agradado a Deus. O teu comportamento vai fazer que você perca o ponto de partida. E infelizmente você vai... Você já se perdeu alguma vez em algum lugar? Nós já nos perdemos em São Paulo várias vezes. Quantas vezes era para pegar o lado esquerdo para poder sair para Marginal Pinheiro, e infelizmente eu, por uma coisa ou outra, quando eu via, eu estava em Alphaville, 120 quilômetros para poder fazer um retorno, para voltar de novo para o caminho que eu precisava chegar. É triste, não é? Você rodar 120 quilômetros para poder arranjar, para poder um retorno, encontrar um retorno para voltar. A mesma coisa no reino de Deus. Tem uns, e tem muitos de nós, que vamos querer um retorno.
E vamos andar atrás do retorno. E você pode não encontrar esse retorno. Pode não haver um retorno. E você vai ter que seguir na linha reta para poder sair em algum lugar. A tristeza é essa. Que o desvio ele consiste em mudar de direção. Não ir pelo caminho certo.